Fala galera, Hudson Cruz aqui na área. Somos os membros da Associação de Pesquisadores Brasileiros no Japão, da equipe de Ciências e Tecnologia, e esse é o nosso episódio piloto do Kenkyu Play. Que danada é o Kenkyu Play? Kenkyu, na realidade, vem do japonês, significa ali estudo, pesquisa, investigação. Então a ideia do nosso Kenkyu Play é fazer um podcast que explore o que há de melhor entre jogos de videogame e a pesquisa acadêmica, trazendo aqui em cada programa um especialista de alguma área das ciências para a gente poder bater esse papo. Junto comigo aqui como co-host temos o Eiichi Yamamoto. Eiichi, se apresenta. Olá, pessoal. Tô aqui de copiloto. Também junto com nossa equipe temos aqui o Jun. Presente-se, Jun. Olá, pessoal. Espero que a gente possa jogar bastante hoje e vocês possam aprender bastante. Abraço. Pois é, pois é. Então, hoje qual é a ideia do nosso programa piloto, né? Vamos tratar sobre o jogo Pikmin. Pikmin, uma série de jogos de estratégia em tempo real e puzzle, criada ali pela mente brilhante de Shigeru Miyamoto, também o mesmo criador do Mario, né? Então estamos falando de um dos grandes nomes dentro da Nintendo. Esse jogo ele foi originalmente publicado ali para o GameCube em 2001. Tem ao menos 4 jogos na série principal, sendo Pikmin 4 o mais recente, lançado agora em julho de 2023, exclusivo para Nintendo Switch. E também foi um jogo que foi ganhador de vários prêmios, como melhor jogo de simulação, estratégia, e também o melhor jogo para a família, dentre os jogos do The Game Awards 2023. Hoje, para a gente conversar sobre Pikmin, estamos trazendo aqui o biólogo Arthur Siqueira. Arthur, se apresente, meu querido. Bem-vindo. Olá, obrigado pelo convite, Hudson. Gente, prazer, eu sou Arthur Siqueira, biólogo, adoro videogame também. Estamos aqui para poder comentar e entender mais sobre o mundo de Pikmin. Valeu. Show demais, Arthur. Vamos começar então, nesse início aqui do nosso podcast, fazendo umas perguntas a respeito aí do seu perfil de pesquisador. Arthur, você trabalha aí na área de biologia. Qual é realmente assim sua área de atuação? Como é que tá suas pesquisas recentes? Onde é que você está trabalhando? Bom, eu sou pesquisador já há muito tempo, pesquisador. Eu iniciei minha carreira no Brasil, trabalhando com microbiologia, iniciando aí com microbiologia veterinária, aí depois passei para microbiologia ambiental, onde eu estou até hoje. Então, eu passei aí estudando alguns fungos, micorrízicos e tudo mais. E no meu mestrado eu mudei minha área de pesquisa para bactérias, então estudando as bactérias fixadoras de nitrogênio em soja. E eu continuo estudando essas bactérias até hoje. E o meu doutorado foi aqui no Japão também, com o mesmo um tópico de pesquisa muito similar. E cá estou eu ainda na área de microbiologia ambiental com as minhas bactérias aqui, tentando melhorar o mundo de alguma forma. Bom, interessante continuar trabalhando com um grupo que você já vem, assim, criando um certo afinco, né? E é bom você ter falado que você está trabalhando com bactérias, porque eu creio que isso tem muito a ver com o Pikmin. A gente está falando não Oh, exatamente de é? micro-organismos, mas tem uma situação interessante que eu vou até depois, quando a gente for fazer a análise em game, né? Eu queria perguntar um pouco a respeito de como ocorre a comunicação bacteriana, aquele esquema de chlorossense, mas eu não vou dar spoilers ainda das perguntas que eu estou planejando um pouco mais para frente. Bom, Arthur, qual é seu histórico com videogames em geral e com Pikmin especificamente? Meu histórico com videogame é muito legal. Na verdade, o videogame sempre esteve presente na minha casa. Minha irmã jogava muito, eu tenho uma irmã mais velha, né? E ela jogava muito Atari. Tinha coordenação motora zero, então não conseguia jogar e não me divertia com aquilo, então vinha minha irmã jogando. Até que, até que eu tive um PlayStation 1. E aí tudo começou a ser diferente, né? Na verdade, antes eu tive o Master System, então gostava bastante de Sonic, mas eu também não era tão assim com videogame. Mas foi até quando ter o PlayStation 1 que tudo mudou nessa questão de videogame para mim, que eu jogo até hoje, sou super fã. E tenho sim na minha casa um espaço reservado com vários jogos e vários consoles né, para poder jogar videogame. Sou muito fã, jogo até hoje. E Pikmin foi um jogo que eu joguei no GameCube, né? Pô, então você é da E primeira safra, do primeiro jogo lá, 2001.
Ju- Justamente, eu joguei. Inclusive tenho até hoje o CD. E, pois videogame pra mim é sempre, assim, fundamental na minha vida, né? Eu gosto muito, eu acompanho muito o videogame, e todas as derivações dele, né? Muitos jogos viram filme e livro, então tô sempre tentando ler, tô sempre tentando ver as coisas. Mas bom, vamos então passar para o nosso momento play. É a nossa primeira etapa aqui desse nosso podcast. Eu vou fazer aqui a exibição do trailer da IGN. Na verdade, é um trailer de overview da IGN a respeito de Pikmin 4, que é justamente um dos tópicos que a gente tem que realmente tratar aqui nesse Kenkyu Play. Eu acho que é um jogo que eu acabei jogando mais do que devia. Tô com uma gravação de mais de 50 horas, então... Mas vamos conferir aqui o overview trailer. E Arthur, se você quiser indicar um momento para pausar, fazer algum comentário, e qualquer um dos co-hosts aí também queira pedir para eu pausar, a gente já pausa e já comenta alguma coisa a respeito do próprio jogo, tá? Tá certo. Meet Captain Olimar, who just crash landed on a mysterious Então, planet. The rescue corps had set off to retrieve him, and, well, they also crash landed. You're the newest member of the rescue corps. Gente, dá pra criar o personagem. Que pois legal. é, isso é uma coisa nova desse Pikmin 4. Tem como você criar o seu Your próprio personagem. destination is this mysterious planet. Ai, Teeming with gente, é life tão forms of lindo. all Olha isso. shapes and sizes. On this planet, you'll meet tiny plant-like creatures called Pikmin. And this adorable rescue pup, Ochi. Good Ah, boy. calma aí, já pausa aí. Vai no Pikmin. Talvez, se Volta aqui. puder falar o que é o Pikmin e como que você classificaria dentro da biologia se o Pikmin existisse. O que ele seria, assim? Oxi! Difícil essa pergunta, né? Começando básico, mas bem Pois desafiador. Gente, O um animal trailer ele até superior, coloca como né? se fosse plantas, mas eu acho que pra quem já jogou desde o Pikmin 1 tem uma noção um pouquinho diferente. Pois é, né? Porque essa pontinha verdinha aí com uma folha, né? Já lembra já a planta, fotossíntese e tudo mais, mas você vê a estrutura ali que, né? Não é isso. É a Pô, mesma coisa verdade, né? perguntar o que é um Bulbasauro, né? Bom comentário. O que O seria um Bulbasauro Bulbasauro? é um sapo, né? Se a gente vê como o Venusauro pula. Pois é, um sapo fotossintetizante, é isso? Que pega energia do sol ali e solta poder. Então, é Gera um um híbrido, ataque, né? pois é. Pois é. Mas então, gente, o que vocês considerariam? Não sei. Se cortasse a parte da folhinha ali na cabeça, não sei. Então, Vertebrado, talvez. isso é uma pergunta realmente complexa. Ele seria um vertebrado porque aparentemente ele não tem um exoesqueleto, então pra ele se manter em pé ele precisaria de uma vértice. Não só por isso, porque tá meio. Parece que não tem um exoesqueleto ali, parece que. Não sei. Ele é macio? A pele é macia? Não sei qual é a estrutura. É uma pergunta muito complexa. Mas olha. E olha que foi apenas a primeira. Tá vendo? Tá vendo? Tem ali, ó, 2 olhinhos. Tem alguma coisa que lembra um nariz, não sabemos. Ele tem uma boca? Não tem uma boca, né? Então, olha, obter energia talvez pelo sol, não tem uma boca, tem 2 olhos, ou que parecem 2 olhos, né? E fica em pé, né? Tem 2 E perninhas, 2 o ponto braços. mais importante, os Pikmins, eles são formados... Isso que é o bizarro. Esse jogo é muito estranho. Assim, ele é estranho, mas é bom ao mesmo tempo. Os Pikmins, eles são formados a partir do momento que você pega é como se fosse um broto de uma planta. Um broto. Tipo assim, você manda os Pikmins para atacar uma planta
que parece um girassol. E esse Uhum. girassol tem um botão Certo. no meio desse girassol que você pega esse botão, né? Você manda os Pikmins carregarem esse botão Hum. pra uma cebola em forma de nave. Na verdade, é uma nave em forma de cebola. E essa nave em forma de cebola, ela gera novos brotos de Pikmin. E você tem que arrancar esses Pikmin do solo. Eu acho que no trailer ele vai aparecer um momento Do desse. solo. É, Vamos é- lá, é vamos uma lá. coisa muito doida, é muito doido. Pikmin é muito estranho. Mas é legal, é legal. Deixa eu rolar o trailer mais um pouquinho Vou pra rolar mais gente um pouco já. acompanhar. É interessante também a presença do Out. O Out, ele serve como se fosse um segundo jogador dentro do game, né? Então você consegue usar ele Ah, é? para fazer algumas atividades. Você pode, por exemplo, controlar ele para ir para certas bases e essa base vai ser mantida ali em proteção com o Out, enquanto você vai com mais alguns Pikmins cuidar de outras atividades. Aí você pode deixar alguns Pikmins com o Out também. É muito legal que você pode fazer essa divisão de tarefas entre eles. Né? Vamos ver aqui no trailer. Pô, Oi. Inclusive, o Out já parece um. Olhando assim, parece um cachorro, né? O mamífero. Tem Exato, exato. algum. Tem Pois é. algum animal mamífero que tenha tamanho equivalente a ele na vida real? Desconheço. O menor mamífero do mundo. Aquele ratinho, o menor mamífero do mundo, né? Pra Cara, ser do tem tamanho que- assim, comparado com o tamanho que tem no Pikmin, né? Que é tudo muito diminuto. O Pikmin Menor tem o que quê? uma 3 folha, né? centímetros? 4? Talvez. Quanto? O- Não sabemos. Vamos rolar mais um pouquinho do trailer. Vai. Good boy. Save the castaways. Tem Repair the boquinha aí. damaged spaceship. Let's get exploring. Olha aí ó, o que eu falei, ó. Dá pra você Pikmin are ready for coletar action. literalmente os Pikmin do solo. Blow your whistle to gather Pikmin and have them follow you. Pikmin come in several different types. Red Pikmin are resistant to fire. Blue Pikmin love water. And yellow Pikmin aren't shocked by electricity. Legal falar uma coisa que tem aqui atrás. Eles falam a respeito dos diferentes tipos de Pikmin adicionais, né? E ele não traz informações. Essas informações a pessoa só vai ver realmente quando tá no jogo. Então, basicamente, depois que ele mostra esse White Pikmin. White Pikmin, ele, na realidade, é um Pikmin específico para resistir a venenos. Então, Olha qualquer só, coisa e que ali o tenha fundo veneno... consumista. Pois é, ele tem uma capacidade adicional para resistir a qualquer tipo de veneno que tenha no ambiente. É até legal que aqui no fundo da tela, né, você já consegue ver que tem uns Dá pra ver, cogumelos. né? Pois é, isso é bem Justamente. legal. Arthur, A manita parece. lembra uma manita bastante. Pegando na sua ideia do seu trabalho aí a respeito de bactérias, você chegou a trabalhar também com fungos e tudo mais. Teve algum desses organismos que você já trabalhou que tinha essa possibilidade de ter resistência a venenos e tudo mais? Eu sei que tem alguns insetos que têm a capacidade de ter uma interação de coevolução que garante com que eles não fiquem afetados por veneno. Mas, assim, o mundo da microbiologia é gigantesco e tem coisas completamente diferentes do que a gente vê normalmente em animais. Né? Então, você chegou a ver alguma coisa assim parecida? Então, no caso dos micro-organismos que eu trabalhei, não. Assim, eu vi alguns que tinham resistência a alguns antibióticos específicos, assim, mas a veneno não, porque... Não, veneno é uma palavra muito genérica, né? Mas Sim. substâncias assim, não, né? Porque não era o foco da minha pesquisa. Mas sim, muita gente tem usado aí micro-organismos que conseguem crescer em ambientes extremamente desfavoráveis, né, para outros organismos, chamados extremófilos, né? Então, a gente poderia considerar esse picuminha aí um extremófilo, talvez, que consegue crescer em condições adversas aí, no caso do veneno do jogo, que eu não faço ideia qual seja. Mas bom você lembrar disso, porque eu não tinha me atentado a esse detalhe, que ele poderia ser, na realidade, um organismo extremófilo. Organismos extremófilos, para quem acabou de escutar essa palavra pela primeira vez, né? Na verdade, poderia ser também uma das chances que a gente tem de, quando for visitar, por exemplo, um planeta que não seja a Terra, né? Talvez um organismo extremófilo seja um dos possíveis que a gente acaba encontrando numa dessas viagens espaciais em um outro planeta, talvez em Marte.
em Júpiter, quem sabe, né? Um planeta depois que começarem mesmo essas expedições. O outro tipo de Pikmin que ele fala aqui é o Winged Pikmin. Daqui a pouco eu vou trazer um vídeo da minha gameplay, né, a respeito Ele voa. dos nomes. Esse Pikmin aqui ele consegue voar e é interessante que ele consegue carregar objetos pesados em grande quantidade, né? Tipo assim, então você consegue colocar ele para voar, ele não vai ter a limitação do atrito do solo, né? Que normalmente os outros Pikmin você tem que colocar uma quantidade X para poder carregar um objeto. Quanto mais Pikmin, mais rápido eles carregam. É bem parecido com o que a gente tem no mundo real. Você tem uma caixa muito pesada e bota muita gente para carregar, vai carregar muito mais rápido, né? Então, Pikmin é a mesma coisa. Os Winged Pikmin, ele consegue carregar, ele levita o objeto, vai levando, não tem obstáculo que pare eles. Esse Winged Pikmin é interessante. E o que eu tinha falado a respeito da gameplay é porque cada um desses Pikmins, eles têm um nome diferente científico. Científico. Eles têm um nome científico. Em latim? Na gameplay eu vou mostrar direitinho. Em latim. Esse que é o mais legal. Esses termófilos, eles têm que tamanho, assim? Consegue ter o tamanho de algo visível que nem parece no Pikmin? Não. No caso, eu tô falando de bactérias que são micro-organismos. Não consegue ver a olho nu, né? Então, são micro-organismos extremófilos aí, muito, muito invisíveis pra gente, né? Mas estão presentes ali nos lugares onde você menos possa imaginar, eles estão lá vivendo tranquilos, entendeu? Como esse Pikmin aí, cheio no meio sei lá, do veneno do jogo, tá lá. Mas o Pikmin é um organismo grande, né? Então, assim, não pode falar que é um micro-organismo, porque pelo vídeo é grande. Não sei o jogo em si, né? Se tem diferença de tamanho desses Pikmins, desses diferentes Pikmins aí? Um é maior, outro é menor? Ou é tudo do Eles mesmo? são levemente diferentes. Eu acho que aqui na imagem aqui atrás, quando mostra os tipos de Pikmin, dá pra ver mais ou menos o tamanho de cada um deles. Mas eles são levemente diferentes um do outro. Só um pouquinho, né? Um pouquinho. Tem uns Pouquinho. o de veneno, ele realmente é muito pequenininho, comparado com os Tá demais. Tem certo. esses outros aqui que são bem grandes, né? Mas o de veneno, ele em geral é um pouquinho menor. Aí, além do Winged Pikmin, Rock Pikmin. Cadê? Aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aqui, o Rock Pikmin. Que ele basicamente é um Pikmin em pedra. Que ele serve para você ficar jogando ele em paredes que estão levemente rachadas. Ele tem uma certa facilidade para destruir objetos no meio do caminho. Ele é bom realmente contra alguns monstros que são um pouco mais fortes. E tem o Purple Pikmin, que esse aqui, na minha opinião, é um dos melhores que tem, porque um deles equivale a 10 Pikmins. Ele é muito lento, só que em compensação, basta um dele e você já tem praticamente a força de 10 ao mesmo tempo. O Volt, né, o Entendi. cachorrinho, tem como a gente colocar ele ainda para ficar ajudando a carregar alguns objetos, e dá para ir evoluindo ele no decorrer do jogo, né? Então no início ele começa com a força de um Pikmin, e no final do jogo, quando você evolui ele ao máximo, você consegue colocar ele com a força de 100 Pikmins. Então, tipo, você bota, sei lá, 100 desses Purple Pikmin com mais o Volt, dá pra carregar muita coisa. Deixa eu continuar aqui, Que então, legal. mostrando o Prossiga. trailer. E o Ice Pikmin, que ele congela superfícies. Isso é bem autoexplicativo, né? The rescue pup Ochi will also be a helping hound. Kawaii. Carry items with Pikmin? Or smash obstacles in your way. Entendi. Even go beneath the planet's surface. Let's dive underground. Whoa. There's an entirely different world down here. Essa é uma parte Gente, que interessante. legal. Essa é uma parte interessante. Eu acho que vale uma pergunta aqui. Ah, A gente tem dentro da biologia essa diferença, não é? Entre organismos que estão na área mais superficial e organismos que geralmente estão ali em cavernas. Os extremófilos também acabam se encaixando nessa categoria dos que poderiam estar vivendo em cavernas, não é? justamente. São organismos mais especializados que conseguem ali sobreviver numa condição mais Isso. adversa. E é interessante que dentro do jogo Total. de Pikmin 4, dentro dessas cavernas, que é justamente as dungeons do jogo, você acaba tendo desafios muito mais complicados, né? Então a ideia seria realmente que os indivíduos que estão dentro dessas cavernas, eles são muito mais reativos ao jogador, não estão acostumados com a presença dele e vão te atacar com o mínimo movimento que você faça.
no mundo real, é basicamente isso também? Pode ser que, geralmente, nesses ambientes extremófilos, de uma forma geral, a diversidade comparada aos outros ambientes que não são considerados extremófilos é um pouco mais baixa, né? Então pode ser que, como, não sei, a comunidade aí desses picuins que vivem nessas cavernas é muito grande, tem pouca diversidade, digamos assim, qualquer coisa diferente que entra já consegue sentir muito rápido, entendeu? Já consegue, não sei, a forma que o picumin detecta um ou outro, eu não faço ideia, mas assim, pode ser que aconteça isso daí, né? Não sabemos. Interessante, interessante. Bom, vamos continuar aqui no trailer. Or treasures. You might also find castaways in need of rescuing. Prepare for battle. A Dondori battle, that is. Essa é a parte dos bosses dentro do jogo. Então, basicamente, é uma batalha que eles chamam de Batalha Dandori. Não sei nem se essa palavra existe no japonês efetivamente. Mas, basicamente, Dandori. Eles traduzem o Dandori basicamente como uma arte de organização, de fazer as coisas de uma maneira organizada, ao ponto de que você otimize o seu tempo. Então, essa foi a terminologia que eles utilizaram para poder delimitar que é melhor você fazer essa sequência de atividades seguindo essa ordem específica, porque fazendo dessa maneira você consegue gerar pontos mais rápido. Gente, é maricondo dentro do negócio, né? Basicamente. Dandori seria passo a passo, né? Então, olha aí, nessas batalhas, você faz o passo a passo das atividades que ele pede, assim? Basicamente, o que você tem que fazer na batalha, né? Deixa eu até voltar aqui um pouquinho no trailer. Ele tende a pegar os itens e tem que levar os itens para sua base, né? Em cada item que você coleta, ele vai valendo uma pontuação. E depois ele vai fazendo esse comparativo da pontuação. Quem colocou mais itens na base ganha mais ponto, quem colocou menos ganha menos, normal. E a ideia é justamente todos os dois jogadores estarem tendo o mesmo período de tempo, com a mesma quantidade de piquemis, fazendo tudo naquele pequeno espaço. Então, 2 minutos e meio, ou 3 minutos, ou 5 minutos. Quem conseguir organizar melhor tudo e captar os itens e levar para base em melhor tempo, da melhor maneira, de separar os piquemis. Esses aqui vão fazer tal coisa, aqueles ali vão fazer outra coisa. Enquanto o outro vai catar outro item. Enquanto eu tô catando outro item. Então, tipo assim, cada um vai fazendo uma atividade. Acho que deve ser essa a ideia do passo a passo. A pessoa vai organizando essa vertente na cabeça para poder ter uma boa pontuação. Isso é bem legal. É interessante, dá para criar algumas coisas. Cara. Pensando nessa ideia do passo a passo no Dandori, Arthur, é comum na pesquisa científica a gente ter essa ordem de atividades, né? Que a gente vai trabalhar. Então, acho que até para um pesquisador que não está acostumado, o que você teria a dizer de manter um passo a passo? Por que importa ter um passo a passo nessa pesquisa científica? É importante, justamente por conta da organização, né? Então, o passo a passo, ele tem que ser feito igual no videogame mesmo, né? Você vai, faz alguma coisa e tem um checkpoint ali para você. E aí, depois que tá tudo certo ali, você segue para o próximo passo. Então, assim, se você fizer talvez tudo de uma vez ou sem prestar atenção em cada etapa, pode ser que o que você tenha feito no começo já esteja errado e que chegar no final vai estar errado, entendeu? Então, para você, igual no, como é o Dandori, para você não perder seu tempo, né? Então é melhor que você faça o passo a passo e de forma consciente e de forma, como que eu posso falar? De forma organizada, né? Para você conseguir chegar no final e obter o maior desempenho, que é a mesma coisa aí do Dandori, né? Você conseguir a maior pontuação na tua pesquisa, enfim, no que você estiver trabalhando. Então é importante que esse passo a passo exista e seja respeitado. Colocação perfeita. Já estamos aí aproveitando a ideia do Dandori, do Pikmin, dentro da vida acadêmica. Bom, vamos continuar então. Maravilhoso.
com o trailer. The castaway. Rescue castaways to unlock activities and side missions at your base camp, located right by your spaceship. Ah, essa parte é muito boa. Essa parte é muito legal. Essa parte é muito legal. Eu vou, Nossa! eu vou, eu, eu vou falar logo aqui uma Eita! pergunta que eu acho muito da hora essa parte. Na Expedition, dentro do Pikmin 4, ele é um momento de você captar um Pikmin específico da noite, né? Na biologia, a gente sabe que também a gente tem organismos que eles são diurnos, noturnos, e cada um deles tem um período específico de atividade, né? Então, durante a noite no Pikmin, basicamente, todos os indivíduos que são normais durante o dia, parece que eles ficam em excesso de atividade. E eles começam a atacar a sua base. O modo noturno do Pikmin 4 é muito legal. Eu vou soltar aqui no trailer que dá pra ter mais ou menos uma ideia. Gente. Nighttime sends creatures into a frenzy. So stay alert. Luckily, the new glow Pikmin, which appear at night, can help you navigate the dark. Harvest valuable glow sap from these mounds, known as luminols. Creatures will also Luminols. so use your glow Pikmin to drive them back and protect the luminols from harm. É engraçado que o termo luminous, eles acabaram traduzindo no português para farolume, né? Não ficou tão Farolume. engraçado. Ficou legalzinho, mas não ficou tão interessante como Luminous, né? Luminous eu achei mais legal na versão em inglês. Mas em português, assim, ficou legal. Ah, por sinal, quem tá assistindo aí nosso Kenkyu Play, a versão de Pikmin 4 para Nintendo Switch, ela é disponível em todas as línguas no cartucho. Então, se você comprar a versão japonesa, a versão americana, a versão europeia, qualquer versão que seja, quando você colocar no seu Switch, ela vai aparecer em português. Tá? Pikmin é um jogo completamente traduzido e localizado em português. Maravilhoso. Bom, calma aí. Inclusive, aproveitando então. Diz aí. Então, eu fiquei muito impressionado. Ah, mas Eti pode falar aí, vai, fala. Eu ia perguntar se alguma coisa, então fala primeiro aí. Nossa, então, eu achei incrível, porque assim, desses organismos, né, diurnos e noturnos e tudo mais, aquele primeiro que apareceu com fundo preto e com um olho assim brilhando, lembrou muito aqueles organismos que vivem nas fossas abissais dos mares, assim, sabe? Em Perfeita lugar colocação. que não tem luz. Então, e depois começou a mostrar que é chamado aí, não, luminol, que é o nome Farolume. O Luminol, farolume, que é né? a versão em inglês. Isso. Então, aí lembrou muito da questão da bioluminescência, né? Que existe mesmo na biologia, que muitos organismos aí têm, e é muito utilizado como estratégia para sobrevivência e estratégia para reprodução também, né? E aí, lembrei do termo, no caso do luminol aí no jogo, seria pra gente a luciferase aqui no nosso mundo, Exato. né? Que Exato. a enzima aí responsável por processar e fazer esse processo de quebra de energia para emitir energia em forma de luz, né? Eu falei, gente, que fantástico, muito legal isso. Tá assim, bem misturado tudo, mas algumas coisas têm um pouco de nexo, né? No Pikmin. Não imaginava que seria tanto. Mas Arthur, Só deixa eu perguntar, porque acho que o primeiro organismo que a gente pensa quando fala em bioluminescência, né, é o vagalume, né? Justamente. E eu acho que quer dizer que tem não só o vagalume, mas também outros tipos de ambiente, outros tamanhos, outros organismos também têm aí esse tipo de estratégia. Justamente, não somente o vagalume, tem vários organismos que têm esse processo de bioluminescência, né? E é muito, muito comum nos oceanos, nas regiões mais profundas do oceano, onde não chega luz, né? Entendi. Então eles usam isso como uma vantagem, né? E é muito, muito parecido com esse Pikmin. Talvez poder explicar mais o que é uma enzima, como que ele funciona esse processo de ele quebrar a energia para gerar luz, assim.
Eu não lembro ao certo a reação bioquímica, mas essa enzima específica, ela vai quebrar componentes e durante essa quebra desses componentes, parte da energia que está ali nessas moléculas, ela é liberada em forma de luz, entendeu? Então, a enzima é uma proteína que está no organismo determinada que vai ajudar nesse processo para a formação de luz através de compostos orgânicos que existem no próprio corpo do organismo, ou do picumin, no caso aí, né? Entendeu? Acho que o que Entendi. me lembrou primeiro é aquelas pulseirinhas que o pessoal usa na balada, que dá aquela quebrada na. Que quebra, volta no Pô, pulso. acho que ali tá tendo uma reação química, né? Isso mesmo. Justamente. Ali está tendo uma reação química também. Então, provavelmente não tão complexa como a que existe nos organismos, né, vivos, mas está tendo uma reação química ali, com Ah. certeza. Se é uma E é proteína, a interessante gente poderia mexer no DNA de um animal pra fazer um rato que brilha no escuro, assim, então. Cara, dá pra fazer. Eu faço isso com as minhas bactérias, na verdade, né? Então, Uou, por exemplo, interessante! imagina. Eu quero, por exemplo, eu quero saber onde que uma bactéria, sei lá, eu pego uma bactéria, boto aí na raiz da planta, eu quero saber onde que essa bactéria tá localizada na raiz da planta. É um pouco difícil você tentar ver isso só corando a raiz e tudo mais. Então, muita gente faz pegar a bactéria, modificar o DNA dela, né? E inserir aí um gene responsável que faça com que essa bactéria tenha uma reação diferente a um determinado comprimento de onda. E aí você consegue, é, muito, muito bem, você consegue ver onde essa bactéria está localizada, em que parte do tecido da planta, através da reação enfim, de bioluminescência ou de um estímulo a um outro determinado comprimento de onda. Aí a gente até tem aí umas enzimas muito importantes, uma delas é a GFP, que ela faz com que esses organismos ele brilhem na cor verde, né? Green. Então é bem legal, dá pra fazer, a galera usa muito isso nos estudos aí na biologia, e eu também uso, não que diariamente, mas assim, eu uso com bastante frequência no meu laboratório. Bactérias que brilham aí em verde ou em vermelho, dependendo do que eu quero ver e da reação de mutação que eu fiz nessa bactéria. É bem legal. Pô, que da hora, que da hora. É bem legal. Isso é muito legal, porque a gente acabou de falar isso dos Pikmins e já estamos vendo aqui que na vida real também dá pra fazer, né? Pois é. Essa modificação e deixar as bactérias É, brilhando ali. isso existe, não é ficção, não. Ah, Bom, o que eu tinha falado a respeito dos nomes científicos aqui nessa parte do trailer, ele mostra um pouco sobre o que é a Piclopedia, né? Que seria a enciclopédia dos Pikmins. E bem aqui na lateral, ó, A já dá pra ver que tem o nome científico. A Pokédex, né? É, a Pokédex do Pikmin, né? Então ele já tem aqui o nome científico, a família e o período de atividade, né? É bem legal isso aqui, porque a gente consegue ter algumas The informações. Piclopedia. Legal. It's a handy tool for There's so much more to discover on this uncharted planet. And with your Pikmin and Gente. Ochi by your side, you can tackle whatever challenges come your way. Together, Gente. Pikmin 4. Available July 21st, only on the Nintendo Switch system. Já fiquei com vontade de jogar. Vou sair daqui e vou comprar. Pois é, o Pikmin 4 ele é muito legal por conta Gente. justamente desses detalhes, né? Que acaba Pois é. criando novas possibilidades assim de Pikmin, que eu acho que talvez nos outros jogos do Pikmin não tinha. De você ter como saber informações específicas de cada um deles. Eu tô até compartilhando aqui agora. Esses aqui são gameplays meus, tá? Isso aqui são da minha gravação de gameplay. Deixa eu até mostrar aqui. Que eu queria, na verdade, mostrar um vídeo específico, que é esse aqui, tá? Basicamente, dentro do jogo, a gente tem a possibilidade de sair controlando os Pikmins em conjunto, junto com o Out, né? Só que um ponto legal aqui é isso aqui, ó. Você viu que
por o comando de um botão, eu consigo mandar cada Pikmin ou Out, de acordo com a cor, para fazer uma atividade, ou todos de uma vez para fazer uma certa atividade. E eu sei que dentro da microbiologia tem uma capacidade entre alguns micro-organismos, né, que é chamada de quorum sensing, né, que é basicamente ali a possibilidade deles se comunicarem para fazer uma atividade em conjunto. E é muito comum as pessoas imaginarem, tipo, mas se eles fazem coisa em conjunto, eles têm cérebro? Será que isso acontece e tal? Então, Arthur, eu queria que você me explicasse como é que funciona, então, na verdade, a ideia do quorum sense. Se realmente eles têm algum sistema nervoso ali que faz com que eles trabalhem em conjunto, ou se tem alguma coisa a mais que ajuda nessa movimentação desses organismos, todo mundo junto no mesmo canto. O quorum sensing é uma forma que os micro-organismos têm de conseguir se comunicar uns com os outros, né? Em questão da presença ali no ambiente, liberando moléculas aí no meio que fazem com que sejam detectados aí por outros micro-organismos e tudo mais. Então, isso é muito importante na microbiota, que eu falo microbiota no conjunto, né, da microbiologia do solo, da água, enfim, é muito importante para que eles desempenhem suas funções de sobrevivência, né, de reprodução, sobrevivência. Então, esse quorum sense, ele é responsável aí para deixar, fazer com que os micro-organismos eles consigam se comunicar de uma forma um pouco mais eficaz e que eles consigam se manter no organismo, no ambiente, né? Então, ele serve não só para poder direcionar as ações para que façam coisas, assim como para deixar de fazer coisas, entendeu? Então, se, por exemplo, está em uma condição, talvez, uma condição, vamos imaginar, tem vários picumins, né? Vários micro-organismos aí no solo. E aí eles começam a crescer muito, 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 e eles conseguem detectar que tem, por conta do quorum sensing, que tem muitos micro-organismos e que provavelmente, se continuar nesse ritmo de crescimento, o nutriente vai acabar e eles vão morrer. Então eles param de crescer, entendeu? Isso daí é um exemplo, né, que acontece também muito aí na natureza. Então, não precisa ter um sistema super desenvolvido, uma bactéria já consegue fazer isso tranquilamente. Então, acredito que os picumins, eles são muito mais eficientes aí nesse ponto do que as bactérias, né? Amo as bactérias, mas nesse ponto os picumins venceram. Mas deixa eu perguntar aqui, eu não consegui visualizar muito bem, né? A gente tá falando de uma coisa que é do tamanho de centímetros e várias bactérias são organizadas, ou a gente tá pensando em metros, quilômetros de organismos e aí eles conseguem fazer essa comunicação? Isso daí é uma pergunta muito interessante. Na verdade, na questão das bactérias, a escala é um pouco menor. Mas na questão de fungos, geralmente tem alguns fungos aí que formam umas redes de comunicação que são realmente pelas hifas, né? O Hudson sabe muito melhor do que eu, que conseguem se comunicar aí chega a ser, não sei se pode chegar a quilômetros, né? Mas é muito grande. Até pode. Pode, Tem né? uma situação de um fungo que cresce num parque lá no Oregon, tá? Um fungo do gênero Armillaria, que tem um único indivíduo que ele é o mesmo indivíduo ocupando toda a área do parque. Então é coisa de centenas de quilômetros quadrados e ele ocupando o parque inteiro. Se você pegar um de uma ponta, tipo, você pegar um cogumelo de um lado do parque, fazer a extração de material genético dele, né, do DNA, e pega um outro do outro lado do parque, pegar ele também, extrair o material genético. Quando você coloca para comparar, eles não são nem a mesma espécie, eles são o mesmo indivíduo. Meu É um Deus! só ser ocupando essa área inteira. E ele consegue se comunicar inteiramente de um lado ao outro. É muito doido essas Tá coisas. aí, respondido sua pergunta, John. Aí. E como que a gente sabe que é o mesmo indivíduo nesse caso? Basicamente, quando faz o comparativo, né, do DNA dos dois, existe uma porcentagem que a gente poderia considerar para tentar saber se ele é a mesma espécie, se ele é o mesmo gênero,
que aí já seria o agrupamento de espécies, né? Ou se ele seria o mesmo indivíduo, ou até Uhum. mesmo coisas mais amplas, né? Sei lá, famílias, ordens, classes e tudo mais. No caso, quando coloca os dois materiais genéticos lado a lado, eles simplesmente são complementares, eles são a mesma coisa. Não tem diferença 100%. alguma entre um e outro. Então é literalmente como se a gente estivesse Uhum. tratando com o mesmo ser. É como se você pegasse, abrisse seu braço, né? Tirasse uma célula da ponta de um dedo e tirasse a célula da ponta do outro dedo, do outro braço. É basicamente isso. E eles continuam sendo o mesmo ser, o mesmo indivíduo, né? Não é nem a mesma espécie, é o Maravilhoso. mesmo indivíduo. É muito Oi. legal. Aí, Muito legal. pra gente fazer a finalização aqui, eu queria trazer o vídeo um pouco da Picopédia, né? Disso aqui da versão em português, né? Já dá pra ver que aqui na Picopédia já tá espécie, família. Aí ele diz que é família Pikmin. Ah, verdade. Seres Período ativo catalogados. diurno e o peso, né? E aqui é a espécie. Pikmin, Pikminide cerula, que seria, na verdade, o nome do Pikmin azul, né? O Pikmin de água. Então dá para você Oh, ver as informações dele, né? Todos os detalhes, quem ele é, dá para observar algumas ele em tempo real, né? Ó, mais um aqui, cadê? Opa, deixa eu voltar aqui um pouquinho. que Ó, maravilha, cara. aqui, ó. O Pikmin Rabsaxum, que na realidade Rabsaxum do latim seria o ter uma flor, né? Ou uma flor de hibisco. Tem o outro Pikmin Oh, que é aqui, que é o voador. O Pikmin voador, que ele também tem um nome específico, né? Cadê? Esse aqui. Ó, Pikminide volarosa. Então seria como se fosse a espécie, o do gênero Pikminide, que tem a espécie volarosa, que é a espécie da rosa voadora, né? Então cada um dos Pikmins eles acabam gente, tendo Polarosa. uma nomenclatura diferente. É interessante esse tipo de coisa. Na Muito biologia bom, muito isso bom. acontece bastante, né, entre os Acontece. organismos. E nas bactérias, como é que tá o sistema de classificação? A gente também usa Gente, é muito essa legal isso. nomenclatura? Eu acho que essa pergunta é fundamental. Vou contar uma história muito engraçada, mas eu vou resumir por conta do tempo. No laboratório que eu trabalhava, lá na Embrapa, na época do meu mestrado, uma pesquisadora amiga minha, ela conseguiu reclassificar uma bactéria para uma nova espécie, que é um marco grande. Então, viram que dentro da mesma espécie, na verdade, tinham duas espécies. Então, uma delas precisava ser nomeada, certo? E para isso, o nome da pesquisadora é Jaqueline, se você estiver vendo isso, Hum. um grande beijo. E ela comentou com a gente que queria pôr o nome da bactéria, que era antes Bradyrhizobium japonicum, ela queria pôr como Bradyrhizobium jaquelinensis, né? Falando num tom de Hum. brincadeira, assim, por conta do nome dela. Mas, na verdade, tem um. A gente precisa seguir um padrão aí, não pode ser qualquer nome, né, que você pode classificar uma bactéria. E bactéria tá aí, né, mudando toda hora, é muito ciclo de vida muito rápido também, então tá a evolução aí a todo momento. Então a gente acabou, na verdade, a minha orientadora lá no Brasil, ela escolheu o nome de Bradyrhizobium diazo efficiens, que diazo vem tudo do latim, né? Diazo vem de nitrogênio, efficiens de eficiente. Então, eficiente no uso de nitrogênio, de azo efficiente, entendeu? Então, tem todos esses nomes, acredito que para o Picumin também tem um background latim que, vendo o nome em si, você já pode ter uma ideia aí do que é uma grande característica desse organismo. Isso é maravilhoso, eu adoro. E uso até hoje isso. Recentemente também tem isolado aí no Brasil umas bactérias novas, a Zospirillum, por exemplo, brasiliensis, porque foi isolada no Uhum. Brasil, Brasil, entendeu? exato. Então já tem uma outra bactéria que também Embrapensis, que foi isolada na Embrapa. Então, assim, é bem legal. Você pode botar aí de onde foi isolado, ou o nome de uma função, uma coisa parecida. E é legal. Hum. Ou numa situação como acontece aqui no Pikmin, né? É legal esse indivíduo aqui, né? Quem estiver jogando não vai saber exatamente a priori quem é esse personagem, porque na realidade ele só aparece lá pra frente no jogo, mas o nome dele é Deicanis Perditum, né? Seria basicamente o Dei de deidade, né? Como se fosse um ser superior, Canis, né? Seria do Ah, gênero
de um cão superior que existe dentro do jogo, e Perditon porque basicamente ele tá perdido dentro do jogo. Quem for jogar o Pikmin 4 vai entender a história desse personagem dentro do jogo, né? A ideia, o nome, como o Arthur até comentou aí, ele vai fazer referência aí diretamente a alguma Né? característica do organismo, alguma localidade, o que é que aconteceu com ele, um Maravilhoso. background histórico que o pesquisador tenha para colocar aquele nome. Isso é bem legal. Bom, então, Arthur, vamos partir então para as conclusões do nosso podcast. Eu acho que a gente já teve algumas das perguntas feitas enquanto estávamos na apresentação dos vídeos do próprio Pikmin 4. Então, Arthur, Certo. que reflexões você pode ter a respeito do Pikmin, do uso dele para tentar entender a biologia, comparativos com a biologia real? Eu acho que na verdade, o Pikmin é uma grande máquina formadora de biólogos, eu acho. Achei maravilhoso, porque assim, faz com que as crianças tenham esse interesse. Aqui no Japão tem muito, né? Criança com muito interesse em micro-organismos. A gente vê, inclusive, tem mangá falando sobre isso e tal, né? Então, é muito legal que o Pikmin, ele fez muitas analogias com coisas que existem na realidade, que eu não imaginava. Agora, vendo esse vídeo, quando você para e presta atenção, você fala, nossa, é verdade, sabe? Então, é uma grande fonte aí, talvez, de curiosidade e inspiração para as novas mentes que estão aí por vir. Pode ser que a pessoa jogando Pikmin tenha interesse no futuro em biologia, microbiologia, ecologia, não é? Então, acho que aí é uma porta muito legal para as novas pessoas. Enfim, não só para as crianças, mas para os adultos também, porque jogar Pikmin é muito legal, desestressa bastante, né? Então, é muito bom. Arthur, eu agradeço imensamente. Nós da equipe aqui do Quem Que o Play agradecemos pela sua presença e participação. Eite, tem alguma palavra final? Nada, só. Vou continuar procurando mais coisas da microbiologia, então, né? Microbiologia maravilhosa, gente. Jun, alguma palavra também a mais para nós encerrarmos nosso Quem Que o Play? Acho que nunca tinha parado para pensar, né, em fazer essas relações. A gente joga bastante tempo, às vezes, várias coisas e muita coisa tá inspirada, né, na realidade. Acho que sempre vale lembrar isso, né? Foi uma aula aí, né? Que às vezes a gente joga sem pensar, né? Às vezes a gente assiste uma coisa sem pensar, mas foi realmente muito interessante. Obrigado. E é isso, galera. Ficamos aqui com o nosso Quem Que o Play de número, vamos considerar o número 0, nosso episódio piloto, a respeito de Pikmin. Nos vemos no próximo Quem Que o Play. Até mais!